Você sabia que o caminho mais rápido para destruir seus sonhos pode estar numa vaga de emprego que você aceitou só para quebrar um galho? Essa frase pode parecer radical, mas pare e pense. Quantas pessoas você conhece que começaram em empregos temporários e nunca mais saíram de lá? Quantas delas hoje vivem exaustas, ganhando mal, com dívidas até o pescoço, e dizendo para si mesmas que um dia tudo vai melhorar? A verdade é dura, mas precisa ser dita. O supermercado não é só um emprego fácil. Para muitos, ele se torna uma prisão invisível. Você entra porque precisa de dinheiro. Fica porque não tem tempo de sair. E quando percebe, perdeu anos da sua vida sendo maltratado por clientes, acumulando funções e ganhando um salário que mal paga o aluguel. Este vídeo é um alerta. É um grito de socorro que talvez você nem sabia que precisava ouvir. É para você que está pensando em aceitar qualquer coisa. É para você que está desempregado, mas sente que nasceu para mais. Eu vou te mostrar, ponto por ponto, por que trabalhar em supermercado pode ser uma das piores escolhas que você pode fazer e o que fazer em vez disso. E não é teoria, é vida real. É sangue, suor e noites sem dormir. Fica comigo até o fim. E se essa mensagem já começou a tocar algo dentro de você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa de uma virada na vida. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir pode abrir seus olhos de um jeito que ninguém nunca teve coragem de fazer. Você acorda e sente aquele peso. O corpo ainda cansado, mesmo depois de horas na cama. A mente inquieta, como se algo dentro de você gritasse: isso não está certo. Você não nasceu para isso. Mas logo você engole esse sentimento. Se levanta, toma banho e começa mais um dia em busca de qualquer coisa que pague as contas. Qualquer coisa. E nesse desespero, aparece uma oportunidade. Um supermercado. Contratação fácil, sem experiência. Entrevista rápida. Parece a solução. Mas não é. É uma armadilha disfarçada de socorro. Uma caverna escura com a entrada larga e a saída estreita. Você entra porque precisa. E fica porque o mundo te convenceu de que não há alternativa. Mas dentro de você há uma voz fraca, quase apagada, que diz: isso não é vida. Isso não é liberdade. Isso não é o que eu sonhei. E eu sei. Eu sei o que é olhar para o próprio futuro e ver uma parede. Eu sei o que é aceitar menos porque a vida te fez acreditar que você não vale mais. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito. Você vale. Você vale mesmo desempregado. Você vale mesmo confuso. Você vale mesmo quando tudo ao redor diz que você precisa se conformar com o pouco. Porque Deus não te criou para o cativeiro do quase. Deus te formou com um propósito. E o propósito nunca floresce no solo da conformidade. Este vídeo é sobre isso. Sobre acordar essa voz adormecida aí dentro. Sobre olhar nos seus próprios olhos, com coragem e fé, e dizer: eu mereço mais, eu posso mais, eu vou mais. Mas para isso, você precisa enxergar a verdade. E a verdade dói. Ela machuca, mas ela liberta. Então, eu te convido a ficar aqui comigo. A cada minuto deste vídeo, a gente vai descascando as mentiras que o sistema te contou. Vamos expor com clareza e compaixão por que o supermercado, esse emprego temporário, pode se tornar uma prisão que te impede de viver sua verdadeira missão. Não estou aqui para julgar, estou aqui para iluminar, para segurar sua mão e te mostrar que existe uma saída, mas ela começa quando você decide não aceitar menos do que nasceu para viver. Agora feche os olhos por um instante. Respire e escute, porque a sua alma está prestes a lembrar quem você realmente é. A armadilha do emprego fácil. À primeira vista, parece até uma bênção. Um lugar que te aceita sem exigir experiência, onde a entrevista dura menos de 10 minutos e a vaga é preenchida no mesmo dia. Você entra,
Rápido, assina os papéis com pressa e já sai uniformizado, pronto para começar. Por fora parece solução. Por dentro, é só o início de uma rotina que suga tudo que você tem de mais valioso: tempo, energia e esperança. É como entrar num rio tranquilo que, sem aviso, se transforma em correnteza. No começo, tudo parece simples. Você só quer pagar as contas, ajudar em casa, manter a dignidade. Mas o que você não percebe é que, ao aceitar o fácil, você abre mão do que é essencial: visão de futuro, crescimento, propósito. E quanto mais o tempo passa, mais difícil é sair. Eles não exigem experiência, mas também não oferecem evolução. Não cobram estudo, mas também não te dão tempo para estudar. Não fazem perguntas difíceis, mas colocam sobre seus ombros pesos que ninguém deveria carregar. E você aceita, porque te ensinaram a ser grato por qualquer coisa, a aceitar o pouco como se fosse tudo. Mas a verdade é que o sistema ama pessoas cansadas, ama quem está vulnerável, ama quem topa qualquer coisa. E é por isso que o supermercado sempre está contratando, porque sabem que o desespero cria obediência. E quem está obediente demais não questiona, não sonha, não sai do lugar. Você acha que está ganhando tempo, mas na verdade está perdendo vida. O que parece um quebra-galho se torna um galho que prende suas asas. E aos poucos, você esquece como é voar. E por mais cruel que isso pareça, há algo ainda mais grave: a normalização. Quando todo mundo ao seu redor vive assim, você começa a acreditar que isso é o certo, que é isso que adultos fazem, que crescer é abrir mão dos próprios sonhos. Mas isso é mentira. Uma mentira contada 1000 vezes não vira verdade. Vira prisão. O emprego fácil é a primeira porta de um labirinto difícil de sair. Um caminho que começa com um sim apressado e termina com anos de frustração. Por isso, antes de aceitar esse presente, pergunte a si mesmo: isso vai me aproximar de quem eu nasci para ser? Ou vai me afastar ainda mais? Porque não é o salário que define se um emprego vale a pena. É o quanto ele preserva ou destrói sua essência. O custo invisível do atendimento. Existe uma dor silenciosa que ninguém vê. Uma dor que começa no sorriso forçado, na paciência fingida, na obrigação de ser gentil mesmo quando o coração está em pedaços. Atender pessoas o dia inteiro parece simples, mas quem já viveu sabe. O atendimento ao cliente é um campo de batalha disfarçado de cortesia. Você fica em pé por horas, com um crachá no peito e uma lista de regras invisíveis. Não pode retrucar, não pode demonstrar cansaço, não pode se irritar, não pode chorar. Porque o cliente tem sempre razão, mesmo quando ele humilha, grita, destrata. E a cada desrespeito engolido, um pedaço de você vai se apagando. Primeiro a energia, depois a autoestima, depois a fé em si mesmo. E quando o relógio bate 17, tudo piora. A loja enche, o caixa vira uma linha de montagem e o ser humano vira máquina. Você não tem tempo para respirar. Erros são descontados do seu salário. Palavras rudes são engolidas com vergonha. O mundo ao seu redor segue como se tudo estivesse normal. Mas dentro de você, algo vai morrendo em silêncio. É um tipo de violência que não deixa marcas na pele, mas deixa feridas na alma. Porque, no fundo, você sabe que não é esse o seu lugar. Você sente que foi feito para algo maior. Mas enquanto os dias passam, enquanto os insultos se acumulam, você começa a duvidar. Será que eu sou mesmo capaz de algo diferente? Será que é aqui que vou ficar até o fim? Essa dúvida é a maior armadilha. Porque ela não vem de você. Ela vem de um sistema que prefere te ver calado, cansado e conformado. Um sistema que transforma sua dor em lucro. E quanto mais você se adapta, mais distante fica de quem você nasceu para ser.
O atendimento ao cliente quando desrespeitoso não é só um trabalho difícil. É uma experiência que pode roubar sua identidade. Por fora, é só mais um turno. Por dentro é um processo lento de apagamento da sua luz. E o mais cruel: ninguém fala sobre isso. Ninguém ensina como se curar depois de um dia sendo tratado como descartável. Mas você sente. Cada palavra atravessada, cada humilhação disfarçada de rotina. Você sente. E isso por si só já é um sinal de que sua alma está pedindo mudança. Porque quem você é vale mais do que o sistema tenta fazer de você. E quando o atendimento vira sofrimento, é sinal de que algo precisa mudar. Urgente. O que ninguém te conta é que, atrás das prateleiras organizadas, há corpos exaustos carregando sacos de arroz, engradados de bebidas, caixas pesadas. Há suores correndo pela testa de quem não tem escolha. Há dores silenciosas nos ombros de quem precisa fingir que está tudo bem. E tudo isso por um salário que mal paga o básico. Por um obrigado que raramente vem. A reposição de mercadorias parece simples para quem nunca viveu isso. Mas a realidade é outra. É carregar peso sem equipamento adequado. É levantar caixas num ritmo que o corpo não aguenta. É fazer força sem descanso, com prazos apertados, com pressa. E se você erra, o erro vira desconto, o erro vira cobrança, o erro vira culpa, e se o cansaço bate, ele é ignorado. Porque ali, você não é uma pessoa. É um número, um código de funcionário, alguém que só importa enquanto está entregando. E quando não entrega, se torna descartável. O pior não é o peso das caixas, é o peso da indiferença. Você dá tudo de si, e mesmo assim parece que nunca é suficiente. Nunca é reconhecido, nunca é visto. A sobrecarga vem não só do corpo, mas da alma. Porque não basta fazer o seu. Você tem que fazer o que os outros deixaram de fazer também. Se alguém falta, a função é acumulada. Se algum setor está desfalcado, é você quem cobre. Você começa o dia na padaria, termina no hortifruti e ainda passa pelo estoque. Como se fosse normal uma só pessoa ser 3. Como se fosse justo ser tratado como máquina. Essa rotina constante, impiedosa, vai corroendo sua alegria de viver. Aos poucos, o trabalho pesado vira normal. A sobrecarga vira regra. O silêncio vira resposta. E você que um dia sonhou em crescer, começa a apenas sobreviver. Mas não se engane, isso não é força. Isso é sobrevivência. E você não foi criado apenas para suportar. Você foi criado para florescer, para ser reconhecido, para viver com dignidade. O trabalho que destrói sua saúde e apaga sua identidade não é só injusto. Ele é perigoso. Porque quando o corpo se acostuma com a dor, a alma esquece o que é leveza. E ninguém nasceu para viver pesado todos os dias. Ninguém. Rotina de escravidão moderna. Você acorda antes do sol nascer. Chega em casa quando a cidade já dorme. E entre esses 2 momentos, vive uma rotina que mal te permite respirar. Trabalhar 6 dias e folgar 1. Uma folga que muitas vezes é usada para dormir o cansaço acumulado, lavar roupa, colocar a casa em ordem. O que deveria ser descanso vira sobrevivência. A escala 6-1 não é só exaustiva. Ela é desumana. Porque ela tira de você o direito de existir fora do trabalho. Tira a chance de estudar, de planejar um futuro, de passar tempo com quem se ama. Tira sua presença em aniversários, em datas especiais, em momentos que não voltam. É como viver num ciclo onde o tempo não é seu. O corpo é seu, mas a vida não é. Feriados se tornam dias comuns. Natal, Ano Novo, Páscoa. Tudo se transforma em mais uma jornada, mais uma meta, mais um plantão. E se você não vai, perde ponto, perde bônus, perde respeito. E tudo isso é dito com naturalidade, como se fosse normal perder a vida para ganhar o mínimo. A pressão vem de todos os lados, do gerente, dos colegas, dos clientes, do relógio. Você vive correndo.
sempre atrasado, sempre devendo, sempre com a sensação de que está falhando com alguém. E o mais cruel é que no meio disso tudo, você se perde de si mesmo. Você esquece quem era antes desse emprego. Esquece dos planos que tinha, das coisas que queria fazer. Vai se tornando alguém que só trabalha, alguém que só sobrevive, alguém que esqueceu o que é viver. E o mais perigoso é quando essa rotina começa a parecer normal. Quando a gente começa a achar que é assim mesmo. Que todo mundo vive cansado. Que viver com pressa, com culpa, com dívida de tempo é parte da vida adulta. Mas não é. Isso não é normal. Isso é um tipo de prisão moderna. Uma escravidão disfarçada de oportunidade. Você nasceu com talentos, com dons, com um propósito que vai além de cumprir escala. Vai além de ser apenas mais um nome na folha de ponto. A sua vida não pode ser reduzida a turnos e metas. Você não é máquina. Você é alma. E toda alma precisa de liberdade para florescer. O salário que te mantém preso. Você trabalha duro. Você se esforça. Você faz mais do que pode, muitas vezes em silêncio. Mas quando o mês termina, o dinheiro acaba antes que as contas. E você se pergunta: como pode tanto esforço render tão pouco? Como pode alguém dar tanto de si e ainda assim não conseguir viver com dignidade? O salário que te pagam não cobre o essencial. Não paga aluguel, alimentação, transporte e ainda sobra. Não permite planos. Não permite descanso. Não permite independência. Ele foi desenhado quase estrategicamente para te manter dependente. Para que você aceite qualquer hora extra. Para que você se conforme com o mínimo. Para que você nunca tenha tempo ou energia de buscar algo melhor. Você não consegue sair de casa dos pais. Não consegue investir em cursos. Não consegue guardar dinheiro. Viver sozinho? Um sonho distante. Comprar algo à vista? Impossível. E cada vez que precisa recorrer ao cartão de crédito ou a um empréstimo, você se amarra mais ainda nas correntes do sistema. Esse tipo de salário não é apenas baixo. Ele é um instrumento de controle. Ele mantém as pessoas exatamente onde estão. Sem perspectiva, sem crescimento, sem alternativas. E quanto mais o tempo passa, mais difícil é sair. Porque a dívida emocional também cresce. A sensação de que você já está velho demais para tentar algo novo. Que é tarde demais para mudar de rota. Mas deixa eu te dizer, isso é uma mentira. Uma mentira que serve aos interesses de quem lucra com a sua estagnação. Porque enquanto você aceita o pouco, eles crescem. Enquanto você se acostuma com o apertado, eles expandem. E tudo isso acontece de forma invisível. Sem gritos, sem cercas. Apenas com boletos, escalas, metas e salários que mal alimentam. Você não está aqui na Terra para sobreviver com o mínimo. Você não nasceu para ser funcional num sistema que te esgota. O trabalho é digno sim, mas ele precisa te dignificar. Precisa te permitir sonhar, crescer, evoluir. O salário que não te permite viver é um sinal. Um grito silencioso do universo dizendo: você está no lugar errado. E talvez hoje você ainda não veja como sair. Mas só o fato de você reconhecer isso já é o começo da mudança. Porque quando a alma acorda, o corpo encontra um caminho. E você nasceu para caminhar livre, não preso a um salário que só mantém seu corpo em pé, enquanto sua esperança afunda. A prisão do subemprego. Há um tipo de prisão que não tem grades, não tem trancas, não tem celas, mas é uma das mais difíceis de escapar. É a prisão do subemprego. Aquela em que o tempo passa, os meses viram anos, e você segue no mesmo lugar, ganhando pouco, sendo subvalorizado, vivendo no automático. O corpo trabalha, mas a alma grita em silêncio. Você entra achando que será temporário, só até surgir algo melhor, só até as coisas se acalmarem, só até juntar um dinheiro. Mas o que era para durar 3 meses, vira 3 anos. O que era só uma fase, vira uma realidade. E quando você se dá conta,
já está com medo de sair, medo de arriscar, medo de não conseguir mais nada. O subemprego não é só uma ocupação, é um sistema de desgaste contínuo. Ele te prende porque tira sua energia. Ele te prende porque te impede de estudar. Ele te prende porque mina sua autoestima. E quanto mais o tempo passa, mais difícil é acreditar que você é capaz de algo maior. Porque ele não mata de uma vez, ele corrói aos poucos. E então vêm as dívidas. Parcelamentos, cartões, empréstimos. Cada vez que falta dinheiro, você se amarra mais. Cada vez que faz um acordo, entrega mais um pedaço da sua liberdade. É como caminhar numa areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais afunda. E o desespero se torna rotina. A ansiedade se torna companheira. O medo vira conselheiro. É nesse momento que muitos desistem. Desistem de sonhar, de estudar, de crescer. Aceitam o destino imposto, como se fosse uma sentença. Mas deixa eu te lembrar de algo essencial. Você não nasceu para se adaptar à prisão. Você nasceu para viver em expansão. Você não foi criado para caber no pouco. Você foi criado para multiplicar o muito. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que romperam com a lógica da escassez. Gente que parecia improvável, mas que se levantou com fé, visão e coragem. E você também pode. Mas o primeiro passo é enxergar. É tirar o véu da normalidade e perceber que viver no limite não é viver de verdade. É apenas existir com fôlego contado. Você pode estar preso hoje, mas a chave está aí, dentro de você. Ela se chama consciência. E toda prisão começa a ruir quando a mente desperta. Porque a mente livre, cedo ou tarde, encontra saída. E a saída começa quando você diz: eu não fui criado para isso. A decisão que muda tudo. Talvez você esteja ouvindo tudo isso com o coração apertado. Talvez esteja lembrando dos dias em que chegou em casa exausto, chorando no banho para ninguém ver. Talvez você esteja aí agora, com a alma doída e a mente cansada, pensando se ainda há tempo para mudar de vida. Assim, sempre há. Enquanto houver fôlego em você, existe esperança. Enquanto sua alma ainda sussurrar que nasceu para mais, é porque ainda não acabou. O sistema quer te fazer esquecer disso. Quer que você aceite o peso, a rotina, o salário apertado, a humilhação, como se fossem parte natural da vida. Mas não são. Isso não é vida. É sobrevivência. E você não foi criado para sobreviver. Foi criado para reinar. A Bíblia diz que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que você carrega, dentro de si, a essência do Criador. Você não é um erro. Você não é alguém sem futuro. Você é herdeiro de promessas. E promessas não se cumprem na prisão do subemprego. Elas se cumprem quando você ousa crer, quando você levanta, mesmo ferido, quando você decide que não vai aceitar mais migalhas. Talvez agora não tenha todos os recursos, talvez esteja cheio de dúvidas. Mas se você tiver fé, visão e coragem, o caminho vai se abrir. Comece pequeno, mas comece. Estude no computador velho. Use o tempo livre como puder, evite dívidas. Plante hoje o que vai colher amanhã, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. E a decisão que você tomar agora vai determinar onde você estará daqui a 1 ano. Eu gravei este vídeo de madrugada. Eram 1h40 da manhã. Porque eu precisava te dizer isso enquanto ainda há tempo. Porque eu sei como é estar perdido. Mas também sei o que acontece quando a gente acorda. A alma acordada é mais forte do que qualquer sistema. Se essa mensagem tocou você, me conta nos comentários. Me conta sua história. Onde você está, o que sente, o que sonha. Eu quero saber. Quero te ouvir. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Não guarde essa verdade só para você. Curta, comente, se inscreva. Porque isso não é só um canal. É um movimento de consciência, fé e liberdade. Você não está sozinho. E você não nasceu para viver no pouco.
Você nasceu para prosperar. Com propósito, com verdade, com Deus no centro e visão no futuro.